Olá, seja bem-vindo ao canal Bisuário de Trânsito. Eu sou Marcelo Saturnino, especialista em fiscalização de trânsito e transporte. E hoje o nosso tema são as cores dos veículos. Vamos falar sobre cor predominante, cor não predominante, envelopamento, fiscalização, autuação e como funciona essa avaliação da cor predominante em carros, motos, caminhões, reboques e semi-reboques. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então, vem comigo. Começando pela pergunta mais básica, o que é cor predominante? Então, segundo a resolução 916 do CONTRAN, a cor predominante é aquela que ocupa mais de 50% do veículo. Mas não é todo o veículo, ela já excetua, obviamente, as áreas envidraçadas que não podem ser pintadas. Mas também podemos colocar aqui junto nessa conta os pneus, o compartimento de carga e alguns acessórios que não podem ser pintados. Então, retrovisor, por exemplo, pode ser pintado. Mas aqui interior da caixa de rodas e tal, dificilmente vai ser. Então a gente considera como superfície do veículo a área que pode ser, que pode receber alguma coloração. E isso pode interferir então nesse cálculo. Nesse caso aqui, obviamente, é o branco que ocupa a maior parte da caminhonete. E se não existir uma cor predominante? Digamos que eu olho para o veículo e enxergo isso aqui. É um veículo cor fantasia, porque não existe uma cor. Ah, mas o amarelo, talvez, teria que calcular. Mas é bem difícil de fazer esse cálculo. Então esse veículo aqui, certamente, é uma série especial da Volkswagen, inclusive é original. É o Fusca Arlequim. Ele não vai ter uma cor predominante. Pode calcular lá. Mas pode acontecer também um veículo ser plotado, ser adesivado com uma propaganda. É muito comum isso hoje em dia. Então aqui a gente vê um carro, ele possivelmente era branco de nascença, e recebeu os apliques aqui e ficou com uma cor indefinida. Ah, mas o azul talvez, talvez, se for calcular, mas como eu disse, é extremamente difícil fazer esse cálculo. Então esse veículo aqui vai ter a cor fantasia no documento. Como funciona a regra nos carros? Agora a gente vai ver cada tipo de veículo. Nos carros, né, os automóveis, caminhonetes, utilitários, veículos leves, 4 rodas, a regra é os 50%. É só isso que a resolução, só isso que o CONTRAN fala na resolução 916. Então aqui um carro da cor prata. Mas e aqui? Vejam, o mesmo veículo, uma Robust, uma Volkswagen. Aqui fica indefinido. Eu não sei se é o amarelo ou se é o branco. Possivelmente no documento vai estar o branco. Eu olhando aqui, né, considerando que existe ainda a área do capô, do teto e tal, o outro lado, eu acho que aqui empata 50 a 50. Bom, não tenho certeza, vale o que está no documento, certo? Agora, se eu tiver certeza que tem mais que 50% de amarelo, ok, vai ter a autuação, que a gente vai falar logo adiante. Como funciona a regra para os caminhões? Os caminhões é um pouquinho mais fácil. Existe uma resolução 400 do CONTRAN que mostra como se faz. Nesse caso aqui, olhando assim, qual é a cor desse veículo aqui? Branco ou azul? É azul. Porque segundo a resolução 400, qualquer caminhão simples no caso, como esse aqui, não é uma combinação, vai ser a cor predominante, vai ser sempre a cor da cabine. Perfeito? Por quê? Porque o caminhão sai assim de fábrica. Ele sai no chassi e cabine. Então a cor que vai constar lá na base de dados é o azul. É a cor que o fabricante indicou. Aí depois eu vou colocar a carroceria da cor que eu quiser. Certo? Como funciona a regra nos caminhões tratores, os cavalinhos? Aí, bem simples também. Resolução 400, tanto faz o ano do caminhão, vai ser sempre a cor da cabine. Então aqui uma Scania Jacaré, cor de laranja. E aqui um outro caminhão mais novo, cor azul. Simples assim. Como funcionam os reboques e semi-reboques? Aí uma pequena complicaçãozinha aqui na regra, mas bem tranquila também. Vamos pegar aqui um semi-reboque fabricado de 2013 em diante. E aí qual é a cor? Laranja ou verde? Beleza? Nesse caso dos semi-reboques e reboques mais novos, a cor determinante, a cor predominante é do chassi.
Então, esse semi-reboque aqui é cor verde. E o cavalinho lá é cor branca. Ah, mas tem um verde ali embaixo. Bom, a gente está vendo aqui que não ultrapassa os 50%, que é a regra geral. Aqui também, mesma coisa. Então, não temos aqui um caminhão azul tracionando um baú branco. Na verdade, o baú até é branco, mas o semi-reboque em si é a cor do chassi. E aqui possivelmente seja cinza. Então, considerando também um semi-reboque a partir de 2013. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, se for um semi-reboque fabricado até 2012, que é esse caso aqui, esse semi-reboque aqui, ele é branco ou ele é cinza? Nesse caso aqui, segundo a resolução 400, é o que tiver no documento. Então, se tiver no CRLV branco, ok. Se tiver no CRLV cinza, ok. Se tiver no CRLV vermelho, não ok. Autuação, que já vou explicar qual é. E como funciona a regra para as motocicletas e assemelhados também? Bom, aqui que eu vejo a maior dificuldade da fiscalização e também de quem quer trocar a cor da sua moto. Por exemplo, olhem essa moto aqui. Qual é a cor dela? Qual é a cor predominante? Preto, né? Sem sombra de dúvidas. Facinho. Mas pegando essa mesma moto com esse detalhes em azul. E aí, o preto continua sendo o dominante? Olhando assim, aparentemente sim, o preto continua mais presente nessa imagem. Se eu for somar cada pedacinho. Mas, na verdade, essa motocicleta, no documento, ela é azul. Show? Ah, mas é fácil. É fácil, professor, porque o tanque é azul. Então, a moto tem que ser azul também. Negativo. Não tem nenhum lugar da legislação de trânsito e também nas resoluções do CONTRAN que diz que a cor predominante da motocicleta é determinada pelo tanque de combustível, pela cor do tanque. Não tem. Ah, mas tem sim, eu insisto que tem. Inclusive, a regra não é 50% para moto, é 70%. É outra coisa que eu escuto bastante e também leio bastante. Não existe regra de 70%. Na verdade, para a motocicleta é a mesma regra do automóvel, 50%. Não acredito, é o tanque. Então me diz qual é a cor dessa moto aqui, dessa motoneta. Pois é, se é o tanque a gente sabe que nesse caso aqui é lá debaixo do banco, lá dentro. Então não tem tanque aqui mostrando. E aí, ainda é a cor do tanque? Não é, né? Essa motoneta aqui, na verdade, é vendida na cor vermelha. Posso trocar a cor do meu veículo? Creio que seja uma pergunta que todo mundo se faz em algum momento. Pode, sem problema nenhum. E vamos ver como é que funciona isso. Então, recapitulando, lá no CTB, artigo 98, diz que não se pode fazer nenhuma modificação no veículo. Nada. Exceto se for autorizado pela autoridade competente. Qual é a autoridade competente? O DETRAN de cada estado, é quem emplaca o veículo, quem faz o registro inicial, que é responsável pelo registro do veículo. Então, vou lá no DETRAN e peço uma autorização. E ele vai me dar essa autorização para trocar a cor do veículo, certo? Mas só quando eu for trocar a cor do veículo em mais de 50%. Ou seja, a nova cor vai ocupar mais da metade do veículo, a maioria do veículo. Nesse caso, eu preciso fazer a regularização. Tá, mas todo DETRAN pede autorização? Tem que pedir, é o que diz a regra. Ah, mas o meu DETRAN não pede. Pergunta antes de fazer a modificação. Vá que chegue lá, no outro dia, por algum motivo, digam para ti assim, olha, tu pediu autorização? Não pedi. Então vai lá e pinta a tua moto de novo da cor original e vem aqui pedir. Pode acontecer. Então sempre peça. Então, artigo 98, ele remete para qual resolução? Lá para a resolução 916 do CONTRAN, que vai tratar das modificações em veículos. E a resolução 916 tem alguns anexos. E entre esses anexos, o que nos interessa é o anexo 5, que fala das modificações permitidas não sujeitas à homologação compulsória. Homologação compulsória, eu já falei aqui nesse vídeo, que é bem interessante, recomendo que tu assista, caso se interesse por modificações em veículos. Então, anexo 5, a gente tem lá no item 12 dele, a possibilidade de mudança de cor.
qualquer veículo pode mudar de cor e tem que seguir os artigos 3º e 14 da resolução, dessa aqui, 916. Vamos ver lá? Então, descendo aqui, o artigo 3º fala, em linhas gerais, que precisa emitir um novo documento, caso seja alterada a cor. Por quê? Porque lá no CRLVE tem um campinho que diz a cor do veículo. Então, se mudou a cor, tem que mudar o documento, certo? E lá no artigo 14, tem o que a gente já falou agora há pouco, que é a questão que será considerada alteração de cor aquela realizada mediante pintura ou adesivamento, que é o envelopamento, já vamos falar sobre isso, em área superior a 50% do veículo, excluídas as áreas envidraçadas. E os pneus, né, e outros itens também que a gente sabe que não tem como pintar. E será atribuída a cor fantasia quando isso não for possível, quando não tiver uma cor predominante. E tem mais um detalhezinho. Voltando aqui no anexo, vejam, não existe aqui a menção ao CSV. Ou seja, alteração de cor, eu apenas peço autorização ao Detran, mudo a cor, depois eu volto lá para fazer a vistoria e emitir o novo documento. Basta isso. Não preciso fazer o Inmetro. Ou seja, não preciso ir lá na ETL fazer a inspeção técnica e trazer o CSV de volta. E se mudar apenas a tonalidade da cor? Pergunta bastante comum. Bom, lá no Renavan existem 16 possibilidades de cores, do código 1 ao código 16. Se a tua alteração de cor for de um amarelo para um outro amarelo, de um azul para um outro tom de azul, cinza para outro tom de cinza, e por aí vai, não tem problema. Tu não vai sair de dentro daquela cor. Então vejam, são 16 possibilidades, mas a gente sabe que tem milhões, bilhões de combinações de cores possíveis. Então, no teu caso, se a alteração é um laranja e eu vou clareando ele, aí tá parecendo um dourado, sei lá. Aí tem que tomar cuidado, porque a fiscalização ou qualquer outro lugar que vá vistoriar teu veículo vai enxergar uma cor diferente do que aquela que tu pretendia. Então, se for invadir uma outra cor dessas, vai lá e faz a regularização. É melhor. Ou evita colocar uma cor muito parecida com outra que vai gerar uma confusão. Posso envelopar ao invés de pintar? Tranquilo. A própria resolução 916 já fala isso, que eu posso tanto pintar quanto colocar o envelopamento. Então vejam aqui nesse caso, o carro tem um tom de azul, mas o envelope tem um outro tom. Só que é azul com azul. Não tem problema. Nesse caso aqui eu não preciso fazer a regularização junto ao Detran. E se for assim, somente o teto? Também. Eu não tenho mais que 50% de azul, ou seja, esse carro aqui continua sendo branco. Posso mudar a cor do teto todos os dias. Não tem problema e não precisa regularizar. E nesse caso aqui, vejam, o carro é cinza, mas o envelopamento é dourado, cobre, laranja, cor de burro quando foge. Não é a mesma cor que o veículo. Então, se eu for colocar esse envelopamento em todo o veículo, vai ser necessário fazer a regularização. Poxa, mas o carro ainda é cinza. Não interessa. O que define a cor predominante é o que eu estou enxergando, o que eu estou vendo. E eu vou ver aqui um carro de outra cor que não é a cor cinza. Existe infração se eu não regularizar a cor no CRLVE? Lógico que existe. E a infração é essa aqui, ó. Artigo 230, inciso 7º do CTB, Código de Enquadramento 66101, que é conduzir o veículo com a cor alterada. Então, é infração grave, penalidade de multa para o proprietário do veículo, certo? Então, aqui vai dizer o seguinte, na coluna quando autuar dessa ficha do MBFT. Veículo com cor predominante diferente do registro, óbvio. Reboque, semi-reboque, mesma coisa. Veículo onde não seja possível definir qual é a cor predominante, só que lá no documento não está fantasia, então também vai ser autuado. Aqui é a mesma coisa, pintado ou adesivado com mais de 50% de uma cor que não é a cor do documento. E também o veículo utilizando pintura camuflada, certo? O que acontece? Existe uma resolução que é a 570 de 2015 do CONTRAN. E lá embaixo, no artigo 3º, diz o seguinte: o uso de padrões de pintura camuflada é exclusivo das viaturas militares operacionais das Forças Armadas
e das viaturas dos órgãos de segurança pública. Então, algumas viaturas de polícia também têm a cor camuflada. Só para esses que pode. O resto também é alteração de cor, que é essa infração que a gente acabou de ver. Um outro detalhe interessante, que não está aqui, que é a seguinte pergunta. Eu posso alterar a cor do meu veículo para a cor do veículo policial? Então, pintar nos padrões da Polícia Militar, pintar nos padrões da PRF. Posso ou não posso? Não posso. Pelo seguinte, não é infração de trânsito, ok? Não é infração. Mas é crime. Crime previsto lá no artigo 296 do Código Penal. Que é fazer o teu veículo parecer com algum veículo da administração pública. Então, tipo assim, comprei um carro e coloco na porta lá, Ministério Público Federal. Não pode, é crime. Coloco lá na minha caminhonete lá, IBAMA, bem grande. Não pode, é crime. Pinto a minha caminhonete com as cores da PRF. Não pode, é crime do artigo 296 do Código Penal Brasileiro. Não é infração, mas é crime. Um outro detalhe importante também, vejam aqui, a constatação da infração é possível sem abordagem. Então, digamos que eu pintei meu carro de vermelho, meu carro era branco, mas eu não regularizei. Um dia eu passo pela fiscalização, o policial fica me olhando, vai lá, consulta a placa e vê que meu carro é branco, na verdade, e não vermelho. Ele pode fazer a autuação sem te abordar, ok? Então, sempre que for mudar a cor do veículo, faça esse procedimento que eu expliquei, da autorização, muda a cor, volta lá e muda no documento para não ter nenhum tipo de problema, e é uma alteração bem fácil de fazer. Ficou alguma dúvida? Coloca aí nos comentários. E não te esquece de curtir o vídeo, compartilhar com quem tu conhece e o mais importante de tudo, te inscreve no canal, senão não posso te avisar dos novos vídeos, que vão ser muito interessantes, eu te garanto. No mais, valeu pela audiência e até a próxima!